Existe um lugar onde o mundo se dobra? Onde o que é real e o que é imaginado se misturam numa dança perigosa e, muitas vezes, aterradora? Não estamos a falar de um sonho ou de um filme de terror, mas de uma fronteira tão antiga quanto a própria consciência humana. Um véu tão fino que, por vezes, basta um sopro para o rasgar. A mitologia celta, com as suas névoas eternas, florestas sussurrantes e seres que se escondem nas sombras, oferece-nos um mapa inesperado para este território. Ela fala-nos de lugares tênues, locais geográficos ou momentos temporais onde a barreira entre o nosso mundo e o misterioso outro mundo se torna assustadoramente permeável. Imagine um nevoeiro que não apenas obscurece a paisagem, mas que literalmente te transporta para um reino diferente, onde as leis da física se distorcem e a lógica se dissolve. É precisamente nessas fendas do real que os antigos celtas acreditavam fadas, espíritos ancestrais e criaturas de intenções ambíguas, um universo inteiro de seres que podiam abençoar ou amaldiçoar, guiar ou iludir. Para eles, estas não eram meras histórias para entreter as crianças à lareira, eram verdades vividas, a textura da própria realidade. O outro mundo não era um conceito abstrato, era uma vizinhança perigosa, sempre presente, sempre a um passo de distância. Os rituais, as celebrações e até a própria geografia sagrada da Terra eram formas de navegar, ou pelo menos de respeitar, essa proximidade. Essa visão de mundo, onde o invisível e o material coexistem de forma tão intrincada, contrasta acentuadamente com a nossa perspectiva ocidental moderna, que muitas vezes tenta categorizar e compartimentar tudo. Nós, hoje, tendemos a ver o mundo através de lentes estritamente racionais e científicas, e o que não se encaixa nessa estrutura é, frequentemente, descartado como superstição, ou, no contexto humano, como doença. E é aqui que a nossa jornada se aprofunda, porque, assim como os celtas tinham os seus lugares tênues entre os mundos, o ser humano possui os seus próprios lugares tênues internos, onde a mente se torna um portal para realidades alternativas, por vezes assustadoramente vívidas. Estamos a falar do fenômeno da psicose, um estado onde a percepção, o pensamento e as emoções se desprendem do que chamamos de realidade consensual, mergulhando o indivíduo num universo particular que pode ser tanto sublime quanto infernal. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem tentado dar sentido a esses estados alterados da mente. Em muitas culturas antigas, incluindo a celta, as condições que hoje diagnosticamos como psicose não eram vistas como uma falha biológica do cérebro, mas sim como uma experiência espiritual ou uma intervenção divina, ou demoníaca, dependendo da interpretação. Xamãs e videntes eram frequentemente figuras que navegavam esses estados liminares conscientemente, servindo como pontes entre o visível e o invisível. Mas para aqueles que caíam involuntariamente nesse abismo, sem o mapa ou o treino, a experiência era frequentemente de terror e desorientação. As alucinações auditivas e visuais, os delírios persecutórios ou grandiosos, a desorganização do pensamento, todos esses sintomas eram interpretados através da lente cultural disponível. Um sussurro na mente poderia ser a voz de um espírito, uma visão distorcida, um vislumbre de um ser do outro mundo. A perda de controlo sobre os próprios pensamentos, a sensação de que algo externo estava a influenciar a sua mente, poderia ser explicada como possessão ou a intrusão de uma fada maliciosa. Os mitos celtas, com a sua riqueza de figuras sobrenaturais e o seu profundo respeito pela coexistência de múltiplas realidades, oferecem uma linguagem simbólica surpreendentemente apta para descrever a experiência psicótica. As criaturas que habitam essas lendas, longe de serem apenas contos infantis, tornam-se avatares para os medos, as confusões e as distorções que a mente pode conjurar. Eles são a personificação externa de batalhas internas, o eco de um universo que se desfaz e se reconstrói de formas estranhas e imprevisíveis.
A nossa exploração não será apenas uma dissecação de histórias antigas, mas uma tentativa de encontrar ressonância, de entender como as narrativas culturais servem como uma tentativa fundamentalmente humana de dar forma e significado ao inefável, especialmente quando se trata dos recantos mais sombrios da nossa própria consciência. Preparados para ir mais fundo? Porque se a fronteira entre nosso mundo e o outro mundo não fosse apenas uma lenda, mas um espelho distorcido para as realidades mais profundas e aterrorizantes da mente humana, o que isso nos diria sobre nós mesmos? E como essa sabedoria ancestral pode, de forma inesperada, iluminar os cantos escuros da nossa compreensão moderna sobre a psicose? A resposta, eu prometo, reside na intersecção entre o mito e a mente, onde a sombra dos antigos contos ainda se estende sobre a experiência humana. Agora que estabelecemos o nosso terreno, é tempo de descer à nave central, ao coração da tapeçaria celta, e examinar as figuras que povoam este submundo. Cada criatura, cada espírito, cada lenda antiga parece carregar em si um fragmento da experiência psicótica, como se os nossos antepassados tivessem, através do mito, codificado as realidades de mentes que se desviavam do caminho comum. Vamos desvendar a simbologia de algumas das entidades mais notórias da mitologia celta e descobrir como elas ressoam com os sintomas complexos da psicose, criando uma ponte entre o folclore e a fenomenologia clínica. Comecemos com a Banshee, a mulher do Monte de Fadas, uma das figuras mais icônicas e aterrorizantes do folclore irlandês e escocês. A sua imagem é a de uma mulher espectral, muitas vezes vestida de branco ou de um xale escuro, com cabelos longos e ruivos e olhos vermelhos de tanto chorar. Mas o que realmente define a Banshee não é a sua aparência, é o seu lamento, um grito agudo, penetrante, que ecoa na noite, anunciando a morte iminente de um membro da família. Esse lamento, que pode variar de um gemido suave a um uivo ensurdecedor, provoca terror e presságios sombrios em quem o ouve. Ora, um dos sintomas mais prevalentes e angustiantes da psicose são as alucinações auditivas, em particular, ouvir vozes. Para muitos que vivenciam a psicose, essas vozes não são amigáveis, são críticas, abusivas, irritantes ou comandam ações perigosas. Pense na Banshee. O seu grito não é apenas um som, é uma mensagem, um prenúncio, uma invasão do espaço mental do ouvinte. É como se a mente, subitamente, abrisse uma porta para um som que não existe no mundo exterior, mas que é inegavelmente real para a pessoa que o experiencia. A Banshee personifica a voz interna do desespero, do aviso fatal, da perda iminente que, para alguém em um episódio psicótico, pode ser indistinguível da realidade externa. Essa criatura encarna o pavor da perda de controlo, a sensação de que a própria morte está a ser anunciada por uma entidade invisível, mas audível, que se aloja na psique. Em seguida, temos o Puka, também conhecido como Puka ou Puck, um espírito metamorfo, um brincalhão, mas com um toque de malevolência, que assume a forma de animais escuros, como um cavalo preto, uma cabra, um touro ou até mesmo um duende com chifres. O Puka é conhecido por eludir viajantes, oferecendo-lhes uma carona selvagem e aterrorizante na calada da noite, deixando-os desorientados e confusos. Embora geralmente não cause mal físico grave, a sua diversão reside em induzir a confusão e o desassossego. Isto, caros ouvintes, é uma metáfora quase perfeita para a desorganização do pensamento e do comportamento, que é um sintoma central da psicose. A mente de alguém com psicose pode parecer um labirinto, onde os pensamentos saltam de uma ideia para outra sem conexão lógica. As conversas tornam-se difíceis de seguir e a capacidade de manter o foco se esvai. O Puka, com a sua natureza de engana-mente, é essa força interna que distorce a lógica, embaralha a linguagem e leva a mente para uma viagem selvagem onde o destino é incerto e a clareza é uma miragem. A sensação de ser levado para longe da realidade, de ter os seus próprios pensamentos sequestrados por uma força caprichosa,
É uma experiência aterradora que o mito do Puka captura com uma precisão quase poética. Ele é a encarnação da fragmentação, da incoerência que desarticula a narrativa pessoal e a torna estranha até mesmo para si. E não podemos esquecer a formidável Kayak, a anciã, a deusa do inverno e da criação. Uma figura que tanto pode ser uma curandeira sábia quanto uma força destrutiva e avassaladora. Ela é a Senhora das Tempestades, a Criadora de montanhas, e o seu reinado marca a parte sombria do ano, associada à morte e à transformação. A Cailleach é frequentemente descrita como tendo um único olho perfurante na testa, capaz de ver além do ordinário, para os reinos ocultos do outro mundo. Essa figura é um análogo poderoso para a gravidade e a profundidade de uma crise psicótica. O inverno da mente, por assim dizer. Uma crise que pode destruir a estrutura da vida de uma pessoa, levando-a a um estado de isolamento e desespero. Mas, como a Kayak, que também encarna a sabedoria e a transformação através da adversidade, a experiência psicótica, embora devastadora, pode, para alguns, levar a um tipo diferente de visão, uma compreensão brutalmente honesta da fragilidade da existência. O seu único olho pode simbolizar a visão distorcida, mas por vezes intensificada, que acompanha certos estados alterados, onde a realidade se apresenta com uma clareza perturbadora, ainda que não consensual. Ela personifica a força primária da doença mental, que varre tudo o que é familiar, mas que, ao mesmo tempo, contém a semente da resiliência e da sabedoria adquirida na adversidade. Estas criaturas, juntamente com outras figuras sombrias como os Sluagh, as almas dos mortos não perdoados que caçam almas, lembrando delírios persecutórios, ou o Dullahan, o cavaleiro sem cabeça, um arauto da morte que pode evocar o medo de fragmentação do eu, não são apenas monstros folclóricos. Eles são uma linguagem, um dialeto ancestral para as experiências mais extremas da mente humana. Eles oferecem-nos uma janela para como culturas pré-científicas tentavam dar sentido ao inexplicável, ao perturbador e ao profundamente pessoal. Em vez de descartar essas histórias como meras fábulas, podemos vê-las como protopsicologias, tentativas de mapear o território perigoso da psique através da rica imaginação e da profunda conexão com o mundo natural e espiritual que os celtas possuíam. Cada uivo da Banshee, cada galopada selvagem do Puka, cada tempestade da Cailleach é um convite para olhar para dentro, para reconhecer que os monstros mais aterrorizantes podem, por vezes, nascer nas profundezas da nossa própria mente. Até agora, caminhamos pelos vales enevoados da mitologia celta e pelas paisagens perturbadoras da psicose de forma paralela. Mas agora é o momento de puxarmos as linhas, de tecer as pontas soltas e de revelar a grande síntese. Como a antiga visão de mundo celta não apenas descreve os sintomas da psicose, mas oferece uma estrutura conceitual profunda para entender a própria natureza dessa experiência humana, transformando o que parecem ser meras coincidências em um espelho cultural de rara profundidade. O ponto de convergência mais impressionante é, sem dúvida, o conceito celta dos lugares tênues e do outro mundo. Pense neles como o coração desta revelação. Os antigos celtas acreditavam que, em certos locais físicos ou em momentos específicos do tempo, o crepúsculo, o alvorecer ou as festividades como o Samhain, quando o ano velho se encontra com o novo, o véu entre o mundo material e o reino espiritual se tornava translúcido, quase inexistente. Nesses lugares tênues, as leis da nossa realidade podiam ser suspensas e era possível interagir diretamente com seres do outro mundo, sejam fadas, espíritos ou deuses. Esta não é apenas uma crença curiosa, é uma metáfora poderosa, quase literal, para o que acontece durante um episódio psicótico. A psicose é, em sua essência, um estado onde o véu da realidade consensual se torna assustadoramente tênue para o indivíduo.
As fronteiras entre o que é interno e o que é externo, entre o pensamento e a percepção, entre o sonho e a vigília, desintegram-se. As alucinações não são apenas coisas que não estão lá. Para a pessoa que as experiencia, elas são tão reais quanto o toque de uma mão ou o som de uma voz de um ente querido. Imagine uma banshee que uiva como uma alucinação auditiva, ou o puka, que distorce a percepção da realidade como um delírio. Nestes lugares tênues da mente, esses seres não são apenas figuras de linguagem, eles se tornam a realidade vivenciada. A paranoia, por exemplo, que leva alguém a acreditar que está a ser observado ou perseguido, pode ser sentida como a intrusão de espíritos malévolos, como o sluar. A crença de que os próprios pensamentos estão a ser controlados ou inseridos por uma força externa encontra um eco inquietante na ideia de ser enfeitiçado ou manipulado por fadas traversas. O outro mundo celta, com a sua temporalidade distorcida e a sua lógica própria, oferece uma analogia visceral para a experiência de despersonalização e desrealização, que acompanha muitos estados psicóticos, onde o tempo parece esticar ou comprimir, e o mundo à volta se torna estranho e irreal. O que é verdadeiramente revelador é como a cultura molda a interpretação e, em certa medida, a experiência da psicose. Enquanto na cultura ocidental moderna as alucinações e delírios são frequentemente patologizados e vistos como um sinal de mau funcionamento cerebral, levando ao isolamento e estigma, em algumas culturas, experiências semelhantes podem ser interpretadas de maneiras muito diferentes. Por exemplo, em certas comunidades, ouvir vozes pode ser visto como uma comunicação com espíritos ancestrais ou divindades. Um estudo notável comparou as experiências de pessoas com esquizofrenia em diferentes culturas e descobriu que, em Gana, onde a existência de vozes desencarnadas como mensageiros espirituais é aceita, os indivíduos frequentemente relatavam uma relação mais interativa e menos ameaçadora com as suas vozes. Da mesma forma, em algumas culturas muçulmanas, delírios e alucinações são atribuídos aos jinn, seres espirituais, e a intervenção de líderes religiosos é buscada. A mitologia celta, portanto, não é apenas um repositório de histórias, é um sistema explicativo cultural para realidades que desafiam a nossa compreensão comum. Ao externalizar as angústias internas e as percepções distorcidas em figuras como a banshee, o puka ou a kayak, os celtas forneciam uma forma de nomear, confrontar e talvez até de integrar essas experiências na tapeçaria da vida comunitária. Em vez de serem loucos sem esperança, aqueles que viam o que mais ninguém via ou que ouviam o que mais ninguém ouvia, podiam ser vistos como tendo cruzado o véu tênue ou como tendo sido tocados pelos habitantes do outro mundo. Esta perspectiva, embora não elimine o sofrimento, pode oferecer um tipo diferente de contexto. Um senso de que a experiência, por mais bizarra, não é inteiramente sem significado dentro de um quadro cultural maior. É a compreensão de que a mente humana, na sua fragilidade e na sua grandeza, sempre tentou criar narrativas para suas realidades mais internas, e que a mitologia celta nos oferece uma das mais ricas e sombrias dessas narrativas. Chegamos agora ao pico da nossa jornada, a um ponto onde podemos olhar para trás, para os vales do mito e da mente, e para a frente, para as implicações desta nova perspectiva. Se a mitologia celta, com o seu mundo de véus tênues e criaturas espectrais, é de fato um espelho para a experiência da psicose, o que significa isso para nós, aqui e agora? A primeira e mais poderosa conclusão é a profunda validação da experiência vivida por aqueles que enfrentam a psicose. Longe de ser um defeito puramente biomédico ou uma anomalia sem sentido, a nossa exploração sugere que a psicose toca em cordas arquetípicas da experiência humana, ecos de uma luta universal para dar sentido a realidades que se desfazem. A mente humana, nos seus estados mais vulneráveis, pode de fato habitar lugares tênues,
zonas de transição onde a estrutura da realidade se torna maleável, onde o eu se dilui e as fronteiras entre o interior e o exterior colapsam. Os mitos celtas não nos fornecem um diagnóstico, mas oferecem uma linguagem rica para o fenômeno da psicose. A Banshee, o Puka e a Caer não são apenas personagens, são alegorias vivas para as alucinações auditivas perturbadoras, para a desorganização caótica do pensamento e para a força avassaladora da doença mental. Eles nos lembram que o terror de ouvir vozes ou de ver o que não está lá é uma experiência que ressoa com medos e mistérios que a humanidade tem tentado compreender desde o início dos tempos. Ao reconhecer essas ressonâncias, começamos a desmistificar e a desestigmatizar, pelo menos um pouco, uma condição que é frequentemente envolta em vergonha e mal entendidos na nossa sociedade moderna. Podemos ver o sofredor não como alguém quebrado, mas como alguém que, sem querer, aventurou-se profundamente nos lugares tênues da existência. Uma jornada que os antigos celtas tentavam explicar através dos seus contos. Essa perspectiva também nos convida a reavaliar a importância da narrativa e do contexto cultural na saúde mental. O fato de que diferentes culturas interpretam as experiências psicóticas de maneiras tão diversas, desde a possessão demoníaca até o contato espiritual e, finalmente, a doença clínica, sugere que a maneira como enquadramos essas experiências pode influenciar significativamente como elas são vivenciadas e como são abordadas. Se as sociedades antigas, com as suas lendas e rituais, ofereciam uma forma de integrar essas experiências na comunidade, talvez haja algo a aprender com essa abordagem. Não para romantizar a doença, de forma alguma, mas para reconhecer a dimensão humana e cultural inerente à loucura, e para procurar abordagens que sejam mais holísticas e menos redutoras. Como podemos criar narrativas e contextos sociais que ajudem as pessoas que vivenciam a psicose a encontrar um sentido, a sentir-se menos isoladas e a serem compreendidas, mesmo que a sua realidade seja diferente da nossa? A jornada sombria e atmosférica através da mitologia celta e da psicose não é um convite para escapar à medicina moderna, mas sim um apelo para enriquecê-la. É um lembrete de que a mente humana é um universo vasto e misterioso, e que as suas profundezas foram exploradas por narradores muito antes dos neurologistas e psicólogos. Os ecos da Banshee, do Puka e da Cailleach ainda ressoam, não como meros fantasmas do passado, mas como vozes antigas que nos falam sobre a persistente vulnerabilidade e resiliência do espírito humano. Eles nos desafiam a olhar para além do óbvio, a abraçar a complexidade e a encontrar humanidade mesmo nas experiências mais desorientadoras. No final, esta jornada nos transforma, não em especialistas em mitologia ou em psicose, mas em testemunhas mais compassivas da experiência humana, armados com uma compreensão mais rica do véu tênue que separa o mundo que partilhamos da realidade privada que cada um de nós carrega dentro de si. E essa compreensão, essa nova lente, é talvez o maior tesouro que esta exploração pode oferecer.